Olá, esse é o quarto vídeo da série Aos Teus Pés e no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre o tema Aos Teus Pés recebo forças. O verso base para o nosso estudo é o verso de Filipenses 4:13, que é um verso bem conhecido que diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Como é maravilhoso podermos receber essa promessa de fortalecimento de Deus, especialmente nos dias de luta, nos dias em que nós enfrentamos problemas, passamos por situações complicadas na nossa jornada. E é muito bom perceber que a Bíblia tem promessas maravilhosas para nós sobre fortalecimento, sobre o poder da presença de Deus em nossa vida, nos ajudando a enfrentar todas essas batalhas, todos esses desafios que nós temos e a derrotar os nossos gigantes através de uma força que não vem de nós, mas que vem de Deus e que é recebida aos pés da cruz. É maravilhoso nós podermos ler na Bíblia palavras como a do Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Palavras que dizem que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo, o Senhor é a minha força, o Senhor nos fortalece. E é maravilhoso nós pensarmos sobre isso. Infelizmente, algumas vezes quando nós lemos esses versos de promessa, nós acabamos por deturpar um pouco essas mensagens, porque nós queremos acreditar que as coisas acontecem da forma como nós desejamos. E na verdade as coisas acontecem à medida que tem a permissão de Deus, à medida que tem a vontade de Deus, e nós, enquanto cristãos, acreditamos que a vontade de Deus é melhor para cada um de nós. E nós buscamos nos submeter a essa vontade para a nossa vida, entendendo que Jesus fez o melhor por nós, deseja o melhor para cada um de nós. Mas algumas vezes, quando nós lemos essas promessas de força, olhando para o viés de uma teologia da prosperidade, nós acabamos por entender que enquanto nós somos fiéis, nós não passaremos por nenhum problema, não passaremos por nenhuma tribulação. Afinal, foi dito para nós em promessa que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Essa é uma interpretação meio equivocada, mas que infelizmente é usada, inclusive, para se fazer um comércio da fé e, de certa forma, para associar as crises e as dificuldades com a infidelidade. Então, basicamente, disse que se você é fiel, você é altamente realizado, principalmente no âmbito financeiro, no âmbito da saúde, em todas as áreas da sua vida. Você não vai passar por problemas, você não vai passar por tribulações, porque você é um servo de Deus e você é fiel a Deus. Eu rio quando eu penso a respeito desse pensamento, que é um pensamento bem equivocado. Uma vez o meu esposo, ele ia trocar o carro. E nessa troca que ele ia fazer do carro ali na concessionária, ele estava bem cauteloso, ele não queria fazer um negócio que depois, no fim das contas, acabasse por nos prejudicar. Mas o meu esposo é um pastor e um dos funcionários da empresa, ele olhando para o fato do meu esposo ser um pastor, ele disse assim: pastor, não seja assim tão cauteloso, o senhor é um homem de Deus. Se o senhor é um homem de Deus, Deus ele vai te honrar. Escolha o carro que você desejar e acredite, confie, tenha fé que tudo vai dar certo. E aí meu esposo chegou em casa contando disso, né? Obviamente que ele não seguiu esse conselho, obviamente que ele fez um planejamento, um orçamento, ao final de contas, nós poderíamos acabar com uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. E aquele homem achou que essa cautela fosse, na verdade, falta de fé. Enquanto que, na verdade, nós estávamos com cautela porque em nenhum momento a Bíblia nos promete que nós vamos poder fazer as coisas do jeito que nós quisermos, da forma que nós quisermos, e tudo vai ser resolvido simplesmente se nós formos fiéis. Na verdade, isso é equivocado porque quando nós lemos o restante do contexto em que se encontra esse texto aqui de Paulo, as palavras que antecedem essa promessa, elas são palavras muito interessantes vindas de Paulo. Nós vamos ler então
a partir do verso 11 até o verso 13, os versos que antecedem, né, essa promessa maravilhosa. Então, Filipenses capítulo 4, versos 11 até o verso 13, acompanha comigo se você desejar abrir a sua Bíblia. E esses versos, eles nos dizem assim, palavras de Paulo. Não digo isso pela necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebe a diferença quando a gente analisa o contexto em que aquele verso está inserido? Inclusive, na lição recente da Escola Sabatina, tem se falado muito a respeito dos contextos e da importância dos contextos. Disse muito que, quando nós pegamos um texto e tiramos esse texto do seu devido contexto, isso acaba se tornando um pretexto para aquilo que nós desejamos fazer e que não temos aprovação divina. Então, muitas vezes, nós distorcemos um pouco as coisas, seja de forma consciente, infelizmente, ou de forma inconsciente. O fato é que nós precisamos pensar e analisar o contexto de todas as coisas. Mas quando nós lemos esses versos em que Paulo fala do segredo de ser feliz, a despeito da situação em que ele se encontrava, porque Paulo, ele era um homem extremamente bem-sucedido antes de entregar sua vida para Jesus. Ele era um perseguidor de cristãos. Mas ele tinha um nome, ele tinha uma fama, ele tinha um status na sociedade, ele era um homem respeitado pelos seus na sua época. E ele tinha um status financeiro também bom para que ele vivesse bem. Então, Paulo, quando ele aceita servir a Jesus, ele abre mão de todas essas coisas para ele viver uma vida em que ele seria perseguido, em que ele seria humilhado, em que ele viveria de prisão em prisão, em que ele apanharia. E Paulo viveu diversas, inúmeras experiências que podem ser consideradas experiências bem ruins, na verdade. Paulo, ele já foi picado por serpente, ele já passou por naufrágios, ele foi apedrejado. Então perceba quantas experiências negativas aconteceram na vida de Paulo após ele ter escolhido servir a Jesus. Mas ainda assim Paulo permanecia firme. Ele tinha força que vinha justamente de estar aos pés de Jesus. E aqui Paulo escreve o seguinte: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja passando fome, seja na fartura, eu sempre me alegro no Senhor, eu estou contente nessas situações, porque eu sei que o Senhor está comigo, independente do que eu vou passar, do que eu vou vivenciar. Existe aí, nessas palavras de Paulo, uma grande diferença da teologia da prosperidade para a teologia cristã, de fato bíblica. Então, Paulo, ele fala sobre esse contentamento, que é uma coisa que nós, infelizmente, temos perdido ao longo da nossa história. Eu conversava com os meus pais esses dias sobre essa situação e eu dizia assim, engraçado que quando vocês contam as histórias da infância de vocês, da infância dos pais de vocês, que eram pessoas humildes, que eram pessoas que vieram dos interiores, que passavam às vezes fome, que tinham que percorrer longas distâncias para ter água, que não tinham energia elétrica, ou quando passou a ter energia elétrica na cidade, era por um tempo, um período determinado de tempo, né, que era ligado o gerador, e aí depois esse gerador era desligado. E aí eu pensando sobre essas coisas, hoje em dia, se falta água na nossa casa, nós ficamos, sabe, quase que em desespero, porque é horrível de se viver numa casa sem água. Mas antigamente as pessoas viviam na casa sem ter água encanada e elas tinham que ir em busca de água, às vezes para lavar roupa no rio, às vezes para fazer as coisas de casa, às vezes buscava água no poço, trazia para casa e ali ia realizando as tarefas. Então assim, era uma lida muito pesada.
as pessoas viviam com mais dificuldade, mas elas eram gratas por cada pequena conquista que elas tinham. Então, se essas pessoas conseguiam melhorar de vida em algum aspecto, isso as deixava assim, sabe, tão felizes, tão alegres. E era muito bom, assim, perceber quando os meus pais contam esses relatos, como que parece que era mais fácil ter esse contentamento de vida. Já quando eu olho para nós hoje em dia e eu me incluo nessa realidade, eu percebo que, ao passo que as coisas se tornaram mais fáceis para nós, a nossa ingratidão e nosso descontentamento também se fortaleceram, de forma que parece que eu já não sou mais contente com aquilo que eu tenho. Então, as minhas conquistas não me satisfazem. Se eu conquisto um carro, e esse carro é um modelo popular, é um modelo simples, apesar do suor do meu trabalho, de ter sido uma coisa que eu me dediquei para fazer e que eu fico super feliz ali nos primeiros dias que eu tô com ele, à medida que os meses passam, parece que esse carro vai ficando menos bonito, menos chamativo, parece que a alegria de estar com um carro novo vai se desfazendo e daí a pouco a gente já fica com vontade de ter um modelo melhor. E a mesma coisa é com o celular. Hoje, os jovens compram um modelo de celular, quando dá 6 meses depois, no máximo, já tem um outro modelo que é bem melhor do que o modelo anterior. E daí a pessoa já fica super insatisfeita, porque ela tá com aquele celular é novo, mas ele já não tem exatamente as mesmas funções, a mesma qualidade, a mesma memória, a mesma quantidade de câmeras que um novo modelo vai oferecer. E isso é muito interessante de notar e ao mesmo tempo triste, porque parece que quanto mais fáceis as coisas se tornam, menos nós temos as valorizado, menos elas se tornam especiais em nossa vida. E aí nós vamos para Paulo, para o relato de Paulo, e nós vemos ele dizendo: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, mesmo diante da necessidade. Eu vivo contente porque os meus olhos estão fixos na cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas sabem, quando nós falamos a respeito de ter força mesmo diante da adversidade, para quem passa por uma adversidade verdadeiramente difícil e vê alguém falando sobre força na adversidade, talvez seja um pouco duro de ouvir, talvez seja uma situação que você fica se perguntando: o que essa pessoa que está falando aí entende de fato sobre sofrimento, sobre adversidade? Será que essa pessoa já passou fome alguma vez na vida? Essa pessoa já perdeu um ente querido? Atualmente, muitas pessoas têm passado por adversidades, claro que em todos os tempos, mas nessa época de pandemia, tem tido uma proporção assim muito perto de nós, eu diria, de pessoas que perderam seus empregos, que perderam seus entes queridos ou a sua saúde e vivenciam um momento de extremo medo. Mas antes mesmo disso, já havia pessoas que viviam uma situação de miséria, uma situação de fome extrema, uma situação de necessidade que talvez eu que estou aqui falando para você sobre ter força na adversidade desconheça. E talvez isso descredibilize para você de alguma forma, para você que está sofrendo nesse momento, aquilo que eu tô falando, mas eu quero dizer para você que se eu, Daniela, não entendo na pele, apesar de eu ter os meus sofrimentos pessoais, mas eu não entendo na pele o que você está passando exatamente, a dimensão da sua dor, mas eu quero dizer para você que, embora eu não entenda, quem fala essas palavras para você é alguém que entende exatamente aquilo que você vivenciou e que, inclusive, foi injuriado por causa do nome de Jesus, foi preso por causa do nome de Jesus e foi morto por causa do nome de Jesus. Sabe-se lá quantas coisas Paulo vivenciou que não estão descritas nas escrituras e nas suas cartas. Tem versículos em que Paulo ele pede, por exemplo, para trazerem a sua capa quando puderem ir visitá-lo, que demonstram que Paulo ali na prisão estava passando frio.
A gente não sabe quais experiências ele vivenciou tanto ali, coisas que não estão descritas. Mas Paulo ele pode ter passado por uma situação de miséria extrema nos dias em que ele esteve na prisão. E fora disso, quão desafiador foi para Paulo trabalhar com seres humanos, com pessoas, levando o nome de Cristo para pessoas que não queriam saber. E levando o nome de Cristo para pessoas que se diziam cristãs, mas que brigavam entre si, que não respeitavam aquilo que ele estava dizendo, que muitas aceitavam as suas palavras e ficavam contentes, outras acabavam por discordar e por gerar uma intriga no meio da igreja, uma discórdia. E então Paulo, ele passou por tantos aspectos diferentes de sofrimento, que quando Paulo fala a respeito de força no meio da tempestade, no meio da tribulação, eu aceito as palavras de Paulo em minha vida porque ele tinha propriedade naquilo que ele estava dizendo. Ele conhecia o que era sofrer e o que era padecer. E um outro verso muito interessante que Paulo ele diz lá no verso de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo é o versículo 10. Esses versos, Paulo ele fala o seguinte, me alegro nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias por amor de Cristo. Paulo está dizendo que ele sente felicidade em meio ao caos, ao tormento, aos sofrimentos que ele estava passando, por causa do nome de Jesus. E aí você pergunta, o que Paulo era? Paulo gostava de sofrer? Paulo era masoquista? Paulo tinha algum problema, um probleminha, na cabeça? Por que Paulo ele diz então que ele se alegra diante desses sofrimentos em Cristo Jesus? E ele vai dizer então aqui mais à frente do verso, ele diz, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Amigos, Paulo, ele acaba de descrever o segredo principal de ter força no meio da adversidade. Paulo, ele olha para nós, apesar de não literalmente, mas quando ele escreve essas cartas, quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve as cartas aos Filipenses, quando ele escreve as diversas cartas que ele escreveu, ele também fala a nós hoje através da atuação do Espírito Santo. Então Paulo, ele nos diz o seguinte, meu amigo, eu sei exatamente a dor que você está passando, eu sei o que é ser injustiçado, eu sei o que é ser discriminado, eu sei o que é ter fome, eu sei o que é ter medo, eu sei o que é passar frio, eu sei o que é sofrer agressões físicas, eu sei o que é sofrer psicologicamente com medo de tantas coisas, eu sei exatamente o que são todas essas situações. Mas eu quero dizer para você que quando eu me sinto fraco, é aí que eu tenho força, porque eu reconheço o quanto eu necessito da presença de Jesus Cristo em minha vida. E isso é o que faz diferença no meio das batalhas, no meio das lutas, no meio das nossas dores. Eu não sei qual é a batalha que você enfrenta pessoalmente hoje. Eu não sei exatamente o que faz você precisar de força. Eu não sei o que faz você precisar de força espiritual, mas eu sei que você precisa começar reconhecendo que está fraco. Sabe, nós tentamos muitas vezes ser fortes o tempo inteiro. Nós tentamos demonstrar força todo o tempo, nós queremos parecer psicologicamente bem o tempo todo. E às vezes nós precisamos de força, nós precisamos de ajuda e a gente não reconhece, porque nós não queremos dar o braço a torcer. Mas lembre do conselho de Paulo, quando eu me sinto fraco, quando eu assumo que eu estou fraco, aí então eu consigo força. Porque se você admite que precisa de ajuda, você será ajudado. Se você admite que precisa de Jesus, Jesus virá ao teu socorro. Se você tem alguma fraqueza espiritual, não te envergonha de dizer isso para Jesus. Ele já sabe, ele já conhece, inclusive é um absurdo nós acharmos que fazemos qualquer coisa escondido de Jesus.
Mas Ele que nos conhece, Ele ainda nos dá o privilégio e a oportunidade de nós recorrermos a Ele. Ele não invade a nossa vida, Ele espera que de bom grado e de boa vontade nós o busquemos e peçamos para Ele: Senhor Jesus, me ajuda, me toma em tuas mãos. Esse Jesus, Ele é tão bem educado, Ele é tão justo para conosco e para com nossas decisões. Ele sabe, Ele considera tanto aquilo que você quer, que Ele não invade a tua vida sem a tua permissão. E é por isso que Ele espera que nós clamemos, que nós peçamos. Não porque Ele queira nos ver humilhados, mas porque Ele tem desejo de entender que nós, então, reconhecendo que somos fracos, demos espaço para que Ele atue em nossa vida. E assim, dessa forma, nós possamos ter força. Força espiritual. Força física, sim, também. Força mental e psicológica, emocional. Ele deseja que nós tenhamos força. Sabe? Eu não sei se você luta com um filho que não é da igreja. E tem horas que você pensa assim: Senhor, eu já tô tão cansada dessa batalha, eu não sei mais o que fazer para o meu filho reconhecer. Eu não sei se você luta com o esposo ou a esposa que não são da igreja, que nunca reconheceram e que às vezes atrapalham e dificultam a tua caminhada cristã. Mas tenha força, não se desespera, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Não desiste dessa luta, não desiste do teu filho, não desiste do teu esposo. Assuma diante de Deus que você tá fraca, que você tá cansada, que você tá precisando de ajuda. Assume diante de Deus que você, como pai de família, você quer ver os seus aos pés da cruz também, assim como você, mas que às vezes é difícil conduzir o sacerdócio do lar. Assume isso para Jesus, diz para Jesus: Senhor, eu tô tentando a estabilidade financeira, eu tô tentando a faculdade, eu não tô conseguindo, Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua ajuda, me dá forças para seguir em frente. Acredita, esse Jesus que fortaleceu a vida de Paulo em meio aos sofrimentos, ele também deseja te dar força para superar toda e qualquer situação. Amém? Nesse momento eu convido você, feche os teus olhos, faz uma oração junto comigo agora. Vamos pedir para Jesus, para o Espírito Santo, fortalecerem o nosso coração aos pés da cruz de Jesus. Maravilhoso Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa nas nossas muitas fraquezas. Nós somos seres humanos e nós falhamos em tantas coisas, Senhor, em tantas coisas. O Senhor sabe do nosso coração. O Senhor sabe quais são as nossas limitações. O Senhor sabe o quanto nós gostaríamos de ser pessoas melhores para Ti. E o quanto às vezes é difícil para nós mudar as nossas atitudes, mudar os passos e a direção que nós estamos tomando na nossa vida. Mas nós sabemos, Senhor, que pela Tua força, pelo poder e a atuação do Santo Espírito de Deus, todas as coisas são possíveis. E o Senhor pode fazer novas todas as coisas, incluindo a nossa vida, incluindo o nosso coração. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor, nessa hora. Eu não sei quais são as dificuldades que quem está orando comigo passa, enfrenta, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe quais são os desafios de cada um. O Senhor sabe quantos lares estão destruídos, quantas pessoas precisam de força, Senhor, para reerguer um casamento. Quantas pessoas precisam de força para continuar cuidando dos filhos, apesar das dificuldades. O Senhor sabe quantas pessoas precisam de força para conseguir, Senhor, um mantimento, para trabalhar de forma que é difícil, de forma que é dura e cansativa, mas nós rogamos a Ti, Senhor, fortalece a vida dessas pessoas, para que essas pessoas consigam, pela graça e pelo poder do Espírito Santo,
compreender que o teu poder se aperfeiçoa, Senhor, nas fraquezas, que o teu poder é maior do que nossas limitações, que o teu poder é maior do que todas as coisas, Senhor, e que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, que não encerra aqui e que vai muito além de todas essas dores, de todas essas dificuldades, que vai muito além, Senhor, de todos os sofrimentos e de todos os gigantes que nós possamos enfrentar nessa vida. Nós oramos a Ti, Senhor, nessa hora por forças. Nós oramos a Ti, Senhor, para que aos pés de Jesus nós consigamos compreender o Teu propósito para a nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Que nós continuemos buscando a presença de Jesus, buscando essa força que vem de Deus, sempre aos pés de Jesus.